Girar a ignição e começar a dirigir é um processo praticamente automático. Por isso, a chave se tornou inerente ao carro, a ponto de passar até despercebido por alguns motoristas. Porém, a história desse item é bem curiosa e eu vou contar para vocês a partir de agora. Chave do carro na mão, senta no sofá que essa história eu vou contar. E se você não tem carro, segura pela fé e mentaliza. Mentaliza que vai dar certo. Se você já trancou o carro com a chave dentro ou conhece alguém que já fez esta proeza, você está apto para deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e lá no Instagram colocar @memória automotiva e nos seguir. Só isso, cara. 4 coisinhas. Aí morrer é chorar. Deixa de coisa. Vamos embora. Tamo junto. É nóis. Vamos pro vídeo. Hoje, a chave do carro está longe de ser algo simples. E se no passado ela era apenas um artigo de metal, há tempos ela já trabalha com um conjunto de eletrônica. E como já falamos, o primeiro carro ele surgiu no final do século XIX. O ano era 1885 e um alemão chamado Carl Benz foi o responsável pela invenção. Para você ter uma ideia, nessa época, o combustível era vendido em farmácias. Isso porque ainda não existiam os postos de reabastecimento. É óbvio, mas farmácia... ia ser no mercadinho, né? E de lá pra cá, o automóvel passou por diversas inovações. E óbvio, se popularizou. E um item que acompanha o carro praticamente desde o seu surgimento meus amigos, é ele, a chave. E essa ferramenta começou com o modelo a manivela. E hoje já se tornou algo futurístico. Hoje é possível não só abrir um carro usando aplicativo, como guiá-lo até você. Como vocês podem observar a imagem desse carro aí. O carro criado era bem diferente do que temos à disposição hoje. Ele tinha 3 rodas, 0,8 cavalos de potência e atingia a marca incrível de 18 km por hora. Além disso, ele não tinha algo que é para alguns motoristas indispensável, a chave. E após o início das vendas do automóvel, outros empresários industriais de importantes países se interessaram por esse novo mecanismo. Como toda invenção, o automóvel passou por diversas transformações. E isso foi estimulado pela propagação do carro para outros cantos do planeta. E em 1892, um americano fabricou o primeiro veículo motor novo no mundo. Henry Ford criou o famoso modelo T. E não era nada fácil ligar o automóvel naquela época. Ainda não existia a chave propriamente dita. Nesse momento, o carro era acessado por meio de uma manivela. E tu imagina, tu apressado, correndo, saindo do trabalho, todo arrumado para ligar o carro, tinha que girar. Complicado, tá reclamando de barriga cheia. Esse complexo mecânico era responsável por dar a partida no carro. Assim havia apenas uma chave de metal responsável por abrir e fechar o veículo, e o outro acessório para dar a partida na ignição. Para colocar o carro para funcionar, o motorista tinha que dominar muito essa arte, porque para dar a partida é necessário 10 etapas, e eu continuo pensando no dia de chuva, meus amigos. Manivela. A manivela funcionava como uma espécie de motor de arranque e só foi substituída em 1912 com a chegada da bateria. E 2 anos antes, a mudança da chave como um item de ignição já começava a acontecer. Ela passou a ser usada para travar o sistema de arranque do carro. No entanto, ainda era necessário usar a bendita manivela, que eu só penso na chuva. E pode até parecer brincadeira minha, meus amigos, mas no início os carros não tinham sequer faróis. No início, lá em 1910, os carros foram ganhando muitos atributos. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas a automóveis foi um resultado do período da Primeira Guerra, em 1914 a 18. E na verdade, vamos perceber aí estudando a história que todos os avanços do setor automotivo acompanharam as grandes guerras do século XX. Logo no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, os automóveis ganharam travas, buzinas e faróis elétricos. Nos anos 20, a chave automotiva trancava e destrancava o veículo.
tendo uma função mais voltada para a questão da segurança do bem patrimonial, né? Além disso, ela tinha um papel fundamental no sistema de ignição do veículo. Com ela já era possível, aí, por exemplo, acionar o sistema de arranque e graças ao Senhor e à engenharia, você não ia mais tomar banho de chuva girando a bendita da manivela. Hoje nós falamos muito sobre a questão do carro elétrico, mas no início os automóveis eram movidos a energia elétrica ou a vapor. Inclusive, era preferência da maioria dos consumidores, como hoje em dia, de novo, né? E foi também na década de 20, com o avanço da marca Ford, que os veículos a gasolina caíram no gosto dos motoristas. Mas alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a fabricante de automóveis americana Chrysler, hoje pertencente ao grupo FCA, foi responsável por desenvolver a chave como conhecemos atualmente. Basta inseri-la na ignição e girar para dar partida. Olha que praticidade, meu amigo, para quem girava manivela. O automóvel tornou-se também um artigo de luxo desejado. Os modelos foram ficando cada vez mais equipados e a chave automotiva também, meus amigos, se transformando em um sinônimo de status social. Assim, uma rainha solicitou o modelo da chave exclusivo para a Mercedes-Benz, que prontamente confeccionou a chave toda em ouro para atender o pedido da Alteza. É muita mamata, pelo menos a Alteza não girava manivela. Até a década de 60 era comum que os automóveis tivessem aí mais de uma chave, uma para trancar e destrancar o veículo e outra para ligar a ignição do automóvel. E nessa época passaram a chegar aí os modelos de automóveis com chaves únicas, que chique, facilitando a vida do condutor. E outro ganho importante foi em relação ao formato da chave, que se tornou mais prático e muito mais parecido com o que temos atualmente. E graças a Deus não temos a bendita você pensou manivela. Mas foi nos anos 90 que as chaves tiveram um ganho enorme em funcionalidade e estética. 90 maravilhoso. E foi nessa época que surgiu a chave automotiva com controle remoto, com mais segurança e praticidade para o condutor. Além disso, para travar o carro já não era mais necessário fechar cada porta separadamente. E hoje, com a transformação digital, as chaves estão passando por uma nova e drástica mudança. E também conhecido como Smart Manivela, brincadeira, Smart Key, as chaves inteligentes permitem mais comodidade aos motoristas e esse modelo de chave é um dos mais modernos que existe. Além de abrir e fechar o automóvel ao apertar um botão, a ignição do carro também é feita desta forma. Você deve ter até um carro desse, inclusive, que está me assistindo. Mas há modelos de veículos que disponibilizam essa tecnologia em um controle, semelhante a de um alarme. E há aqueles também que travam o carro e fica com o controle, a chave de ignição e um botão localizado no painel. Ou seja, você fica com uma chave aqui e o botão lá para apertar. Então já é normal isso. E há cerca de 3 anos chegou ao mercado uma nova chave com acesso biométrico. Esse é polêmico. Ele ainda não é comercializado, mas foi apresentado em 2017 pela empresa Continental durante uma convenção em Las Vegas. O que é que você acha disso? Há outras empresas como a Toyota e a Volvo que estão investindo nessa inovação tecnológica. O propósito é conseguir integrar o carro com o seu condutor. De acordo com a consultoria Frost & Sullivan, até 2025, cerca de 2/3 dos carros terão biometria acoplada aí ao veículo. Bom, é muito futurístico, mas a estimativa é essa, 5 anos. E aí? Atualmente, os smartphones já se tornam chaves. O sistema Keyless da Bosch funciona como uma chave virtual armazenada em um smartphone. Os sensores aí instalados no carro, eles vão fazer o reconhecimento do smartphone do proprietário com a mesma exatidão que a impressão digital. No caso, você não vai precisar fazer nada, meu amigo. Só se aproximar do carro ele vai abrir para você, só através de sensor. Isso aí é algo top das galáxias. Eu não sei como descarregar o telefone, mas vamos ver. Uma recente pesquisa feita na Alemanha mostra que 76% dos motoristas eles acham que a chave do carro torna-se um problema de vez em quando. Muitos condutores preferiam aí acionar seus veículos usando um smartphone, por exemplo, como a gente estava falando. E esse é o resultado de uma pesquisa significativa conduzida pelo Instituto de Pesquisa de Mercado em nome da Bosch. Em especial, motoristas com menos de 40 anos ou que dirigem com certa frequência. Já tiveram experiências negativas com as chaves convencionais. Você também já deve ter perdido e eu também. E a questão é simples, 45% dos entrevistados afirmam não saber onde guardam as chaves. Por exemplo, em uma ida ao clube, por exemplo, 44% afirmam que já perderam a chave e levaram muito tempo a encontrá-la e 38% dizem que já perdeu definitivo, nunca mais acharam. Faz parte, não tem como.
Alguns costumavam ver a chave do carro como um controle remoto sem fio e a logo da montadora como uma espécie de símbolo de status, colocar em cima da mesa Land Rover, BMW. Mas hoje, gente, só 6% afirmam isso. É que nem usar cartão Black. A galera quer usar aplicativo, não usa mais o cartão exposto. Portanto, não é surpresa mais para ninguém que 40% dos motoristas dizem que já imaginar a substituição das chaves por um aplicativo de smartphone. E aí o presidente da Bosch, inclusive, cita que as vantagens da chave do carro digital são óbvias. Ela é prática, segura e disponível a qualquer momento e em qualquer lugar. Qual é a sua opinião? Já vai pensando aí para colocar nos comentários. E a empresa atualmente, gente, está desenvolvendo um aplicativo para habilitar a possibilidade de abrir e ligar o veículo sem precisar usar uma chave ou nem pegar um smartphone na mão. Sensores integrados ao veículo identificam o smartphone do dono e abrem as portas apenas por capa. E aí que chique! O nível de segurança, segundo a Bosch, é comparado com a tecnologia de impressão digital. E também não há problema em desativar o sistema se o smartphone for perdido. E além disso, o aplicativo pode ser configurado para permitir o acesso de outros motoristas por um período determinado. O que você achou dessa nova tecnologia? Vai vingar? Não vai? Você queria ou não utilizar um aplicativo, um smartphone para dirigir seu carro, para habilitar, para ligar, para abrir as portas? E aí? Se você quiser, a gente pode voltar para a terrível manivela. Meus amigos, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle, I'ma break down.